No capítulo 13 do Evangelho de Marcos, estaremos entrando na questão da escatologia bíblica, que são os eventos futuros que ainda vai acontecer. Jesus vai falar sobre tudo o que vai acontecer com o povo de Israel, com a destruição do templo e também da cidade de Jerusalém, e incrivelmente tudo isso acontece exatamente como predito por Jesus. Jesus vai falar também sobre a atuação dos falsos profetas e como nós devemos nos precaver disso. Também vai falar sobre a sua segunda vinda em glória e da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Tudo isso e muito mais somente nesse capítulo que está imperdível. E para você que ainda não me conhece, eu sou o seu irmão em Cristo, o presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. E se você perdeu os capítulos anteriores ou você está chegando agora no canal e queria acompanhar todos os textos desde o início, não se preocupe, fique conosco até o final desse vídeo que nós vamos deixar para você a playlist que contém todos os capítulos até aqui. Mas antes de começarmos, já vai deixando aí aquele like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. É tudo muito rápido e fácil de fazer. Dá só uma olhada. Você clica aqui, ó, inscrever-se, já está inscrito, clica novamente, aí você vem aqui, ó, em todas, pronto, seu sininho já vai ficar ativado. Aí você deixa o seu like e aqui você pode deixar aí um comentário, um amém, já nos ajuda bastante. Feito seu comentário, você clica aqui ó, em compartilhar. Aí você envia para o WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram. E quando você compartilha, você está ajudando essa obra a crescer e chegar a mais pessoas. Então nos ajude nessa obra de divulgar a palavra de Deus. Compartilha aí. E como de costume, pegue já sua Bíblia, seu caderninho de anotação e não esqueça aí de fazer a sua oração pedindo para que o Espírito Santo venha te esclarecer todos os textos que a gente vai ler. E bora para a leitura. Já fez tudo, né? Então bora para mais um capítulo que está imperdível. Vem comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vê essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui Jesus está se referindo à destruição do templo de Jerusalém, que ocorreu exatamente no ano 70 pelo Império Romano. A destruição foi tamanha que restou somente um pedaço da parede de sustentação do templo, que é chamado hoje de Muro das Lamentações, um local que se tornou sagrado para os judeus. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Veja que depois disso surgiram muitas pessoas se dizendo ser o Cristo, e por incrível que pareça, até nos nossos tempos de hoje, existem muitas pessoas se proclamando o Cristo encarnado. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Veja que os discípulos apenas perguntaram para Jesus quando aconteceria a destruição do templo que ele havia mencionado. Porém, quando juntamos esse texto juntamente com o texto de Mateus capítulo 24, nós teremos um esclarecimento melhor dos eventos que Jesus está dizendo. Pois os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus: quando ocorreria a destruição do templo de Jerusalém, qual o sinal da segunda vinda de Jesus em glória e quando ocorreria o final dos tempos. E Jesus vai respondendo um a um. Se você tiver interesse, eu vou deixar o capítulo 24 de Mateus aqui no card que está aparecendo aqui em cima para você. Mas não vai agora não, vamos terminar esse capítulo primeiro. Versículo 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos exatamente tudo isso ocorrendo com eles. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo.
Veja que é o Espírito Santo que irá lembrá-los de tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus, conforme descrito ali no livro de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui você vê a importância de ler e entender a Bíblia, e veja que é o Espírito Santo quem te ensinará todas as coisas, mas precisa partir de você querer ler e também aprender. Versículo 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Aqui Jesus mostra claramente que a salvação ela está ligada ao perseverar até o fim, ou seja, se manter firme e fiel, e esse é o papel do ser humano. Pois há algumas linhas teológicas que defendem que uma vez salvo, salvo para sempre. Essa pessoa que aceitou a Cristo, que aceitou essa salvação, nunca se desviará do caminho de Deus. Mas aqui o próprio Jesus está dizendo que nós devemos perseverar até o fim, caso contrário, você perderá a sua salvação. E me diz aí, o que você entendeu sobre esse texto? Deixa aí nos comentários. Versículo 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado aonde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui, Jesus está fazendo menção à profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27. Dá só uma olhada. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com a inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará a aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora Jesus vai explicar exatamente o que vai acontecer. Versículo 15, vamos lá. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Aqui Jesus está falando sobre os eventos que ocorreram no ano 70, sendo a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Houve também a expulsão de todos os judeus da terra de Israel, que é chamado de diáspora, e eles só retornaram para a terra de Israel quando foram reconhecidos novamente como nação quase 2000 anos depois, exatamente no ano de 1948, após a Segunda Guerra Mundial. É por esse motivo que existe até hoje essa guerra entre Israel e o povo palestino. Vale muito a pena você estudar sobre isso também. Versículo 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Aqui Jesus já está falando sobre outro evento, que será a grande tribulação que está descrito lá em Apocalipse. Algumas linhas teológicas defendem que tudo isso vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Outras linhas teológicas defendem totalmente ao contrário. Versículo 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Jesus deixa um grande alerta não somente para os seus discípulos, mas também para a igreja nos tempos de hoje, mostrando que muitos serão enganados e apostatarão da fé. É por isso que você precisa ler e entender a Bíblia, para que você não venha cair nessa tentação que virá sobre o mundo inteiro. Versículo 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande glória e poder. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos,
da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aqui, meus irmãos, há um grande embate teológico entre os pré-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes de tudo isso. E há também os pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja vai passar sim pela grande tribulação. Mas você vê que o próprio Jesus está dizendo no texto que ele virá após a grande tribulação e enviará os seus anjos para arrebatar os seus escolhidos. Então, os pré-tribulacionistas defendem que esses escolhidos não é a igreja, mas sim os remanescentes de Israel, porque a igreja já subiu. Já a outra linha, que são os pós-tribulacionistas, eles defendem que esses escolhidos são sim a igreja, porque não há mais diferença entre Israel, ou seja, daqueles que aceitam a Cristo como Salvador, e a igreja. Os dois se tornam um só povo escolhido de Deus. E você, no que você acredita? A igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação? O que você entendeu sobre esse texto aqui? Deixa aí nos comentários. Versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aqui Jesus se refere ao início do seu discurso, quando ele está falando sobre a destruição do templo de Jerusalém e toda aquela tribulação que viria especificamente para o povo de Israel. E isso, aquela geração realmente viu tudo isso acontecer. Versículo 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena: vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Jesus mostra que tudo o que vai acontecer até a sua vinda, a igreja precisa estar alerta e sempre esperando. O esperar a sua chegada é o vigiar, pois aquele que dorme, ele não está em vigilância e ele poderá ser surpreendido quando o Senhor chegar. Então não importa se você é pré-tribulacionista, se você é pós-tribulacionista, se você acredita que Jesus vem antes da tribulação, se você acredita que Jesus vem depois da grande tribulação, isso não importa. O que importa é que nós devemos estar em vigilância sempre. Que bênção, né, meus irmãos? Você está ansioso por esse dia? O dia em que tudo isso vai ficar para trás e nós viveremos para sempre com o Senhor? Maranata, hora vem Senhor Jesus, glórias a Deus. E é isso aí, meus irmãos, nós chegamos ao final de mais um capítulo. Mas se você ainda tem alguma dúvida sobre aquilo que nós lemos hoje, você pode deixar aí nos comentários que a gente vai te responder, ok? E se esse vídeo valeu a pena para você, eu tenho certeza que valeu a pena. Então a gente já merece aí o seu like e a sua inscrição se você não é inscrito. Dá para fazer tudo isso bem rapidinho, dá só uma olhada. Você clica aqui, ó, inscrever-se, já está inscrito, clica novamente, aí você vem aqui, ó, em todas, pronto, seu sininho já vai ficar ativado. Aí você deixa o seu like e aqui você pode deixar aí um comentário, um amém, já nos ajuda bastante. Feito seu comentário, você clica aqui, ó, em compartilhar, aí você envia para o WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram. E no momento que você compartilha, você está ajudando essa obra a crescer, então vamos juntos nessa, vamos trabalhar para expandir o reino de Deus. Compartilha aí. E como prometido no início, nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que vai aparecer para você aqui, ó. É só clicar nela, ok? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.